A minha experiência como imigrante na Polônia foi muito ruim até que passou a ser boa. Ela passou a ser boa na medida que fui encontrando outros imigrantes e descobri lugares de encontro. Até me pergunto se tem isso em São Paulo. No caso, eu morava em Wrocław, então eu achei uma comunidade no Facebook chamada Wrocław Expats, expatriados. E eram pessoas que estavam perdidas, sozinhas também. Elas iam lá e, oi, tudo bem, eu sou o fulano, sabe? Parecia uma reunião, assim. Era uma reunião. Era muito engraçado. Todo mundo se apresentava, isso era incrível. Isso mudou minha vida. Porém, como que eu posso explicar como que foi ser imigrante na Polônia? E olha que assim, eu tava morando lá há 4 anos atrás, morei quase 2 anos. Morei assim de precisar utilizar serviços públicos, entende? Pra mim morar é isso. Ser turista é sempre uma experiência desassociada, completamente desassociada da realidade. Quando você precisa usar o sistema médico, o sistema de saúde, pagar imposto, usar os sistemas públicos, aí sim você mora. E eu morei. Coisas que me aconteceram em relação a essas situações aí. Precisei ir no dentista e lá tem umas coisas muito doidas. A Polônia tem um contraste entre a modernidade e coisas novíssimas em folha que foram construídas, passaram a existir somente depois do fim do comunismo. Coisas que existem, ou seja, há cerca de 30, 40 anos. Bancos novíssimos, sistema novíssimo em folha. Entendi, antes não tinha nada. Prédios, empreendimentos, coisas assim. E ao mesmo tempo você vê do seu lado destroços. E a cidade cheira a mijo. Não a xixi. Mijo. É diferente. Quando tem contato com a rua, ao ar livre é uma outra coisa. É porque as pessoas bebem muito. Mas como que foi assim? Lembro quando eu fui no dentista, eu fui seguindo o endereço, fui parar num porão na casa de uma pessoa que tinha que entrar numa outra casa pra chegar numa outra casa pra chegar num porão. Rola umas coisas assim, é muito normal. Tô falando a parte engraçada, já falo a parte séria. Tem esse contraste. O que que acontece? Polônia já passou por muitas guerras, muitas. É um povo armado, emocionalmente armado, pronto pra se defender, entende? Mesmo as discussões entre amigos, eles falam assim, não quer dizer que seja briga, eles levantam a voz, não quer dizer que seja briga. Pra gente que é acostumado a mentir pra agradar, pra falar mal pelas costas, eu respeito isso muito. Eles têm uma coisa de, oi, tudo bem? Como que você tá? Tá tudo bem? Não tá, tô uma bosta. Isso é legal, isso eu respeito muito, entende? Então, claro que tem um lado meu que se assustou, nossa, eles são muito agressivos, são muito negativos. Eu falei, são mesmo. Mas eles não ficam fingindo. Isso é muito respeitável, maravilhoso. E disso eu sinto falta. Mas aí veja bem, se fuderam de várias maneiras. Isso construiu o espírito do povo polonês, que é um povo muito interessado por história, por política, muito consciente, mas muito armado, muito defensivo. Principalmente os homens, não que as mulheres não sejam, mas acho que elas têm mais inteligência emocional. Quando teve, né, a Segunda Guerra, muitos homens foram para a guerra, então teve um outro tipo de revolução na Polônia, onde as mulheres assumiram os cargos nas fábricas, assumiram as profissões, coisas assim, né? Isso teve em outros países? Teve, mas lá rolou assim, intenso pra caramba. Então dizem que depois da guerra, quando os homens voltaram pra casa, começou a ter muita briga. Eles não viam mais uma razão de existir, eles não se viam mais como o homem provedor, o cara que cuida e resolve. A força da mulher, a liderança da mulher emergiu. Dizem, tá? Essa explicação minha é muito simplista, eu não vivi isso, eu só vi fofoca. Então diz que tinha muito embate, muita briga, que bebem, tem uma cultura de beber muito, e daí passou a ter muita violência doméstica, fofoca, achismo, fofoca, mas eu sei que até cerca dos anos 80 ao menos, tinha bastante propaganda comercial, campanhas do governo para não bata na sua mulher. Inclusive eles se gabam muito, né, de a gente fica casado, a gente fica junto. Eu ouvia isso do meu ex-marido polonês. A gente não desiste não, pode brigar, pode bater, mas não desiste, fica junto. Então eles se orgulhavam disso. Mas quando eu tava morando lá, já tinha muito ucraniano. Eles já reclamavam muito disso. Não todo mundo, nunca é todo mundo. Aí eu falei, os homens eles têm essa coisa muito arredia, muito defensiva, muito briguenta. Tem mesmo. Tem facilidade em demonstrar
raiva, as emoções através da raiva, porque é socialmente aceitável, porque é viril. E se tem uma coisa que o homem polonês quer ser, é viril, sendo o provedor, sendo o macho alfa, sendo o cara que decide, sendo o cara que arregaça as mangas e vai trocar uma lâmpada. Ele é muito famoso por ser bom em trabalhos manuais, por ser uma mão de obra excelente, muito trabalhadora na Europa, sabe? E as mulheres polonesas, todas as que eu conheci, são as mulheres mais maravilhosas do mundo. São mulheres assertivas, não vi nenhuma molenga não, assertivas, líderes, mas extremamente maternais, de querer acolher, de cuidar, de entender o que é a dor e reconhecer a dor do outro. Então, junta tudo isso, estou me perguntando como está sendo lá agora. Sei de coisas que eu tenho ouvido, de amigos poloneses que estão lá, rola uma preocupação, porque é um país que, olha, é no mínimo azarado, que passa por muita coisa. Se reclama do Brasil, o quê? Vai ver a história da Polônia. Teve outras merdas muito grandes. Onde eu morei, a cidade onde eu morei, já foi a Prússia. Fui lá, 10 minutos de casa, era o reino da Prússia. Já foi a Prússia, já foi a Ucrânia. Então, morei na Ucrânia por tabela, no futuro, né? Já foi a Alemanha, no período mais da guerra, no pior período. A cidade onde eu morei foi a cidade mais nazista da Alemanha. Então, olha só a cidade onde eu morei já foi 3 lugares diferentes. Imagina o que isso não afeta, não faz com o país. Olha como isso não afeta a cultura, a história, o pensamento. Então, muita gente tem preconceito com o ucraniano lá, porque na época que eu tava lá, os ucranianos já tinham fama de ser um país que tá muito fodido, que tá muito pobre, sabe? As pessoas estão lá indo de forma muito servil e desesperada, precisando de emprego. Isso, ó, 2 anos atrás, 2, 3 anos atrás. Então, todo lugar que você vai naquele mercadinho do bairro bem simplesinho, é o ucraniano que tá trabalhando, que tá no caixa. O ucraniano e o polonês é muito parecido, são línguas muito parecidas. E o cara que tá trabalhando na obra, na rua, é ucraniano. O cara que tá trabalhando na limpeza é ucraniano. Sempre assim. Já falei no outro vídeo, né, de ucranianos pedindo informação na rua, ou uma vez que eu precisei trazer alguém para limpar o apartamento para ajudar, que tava fechado há quase 1 ano. Ai, tudo bem eu ser ucraniano? Então imagina, isso rolava naquela época. Mas, se tem um país que sabe o que é a guerra, é a Polônia. Se tem um país que pessoas que são acolhedoras, são pelo menos as mulheres polonesas. Na minha experiência como uma mera imigrante, foi ruim, não pelas mulheres, assim, no geral. Exceto uma filha da puta que chamou segurança pra me tirar de um lugar. Então eu já me senti muito desrespeitada, elas se incomodavam por eu não falar polonês, por eu ser morena, e olha que eu não sou morenona, né? Ainda mais lá na Europa, se vocês virem meus vídeos ou fotos antigas, eu fico super branquela. Mas assim, implicavam, porque as pessoas sabem que elas não são assim, né? Que nem a gente, que reconhece gringo de longe. Você pode ver um brasileiro branquelo, loiro, com traços finos. E você pode ver um gringo que é negro, você vai saber quem é o gringo, entende? Não é tanto pela aparência, a gente sabe. Então eles sabiam que eu não era de lá. Muitas vezes eu era olhada, já fui xingada, já fui seguida na rua, entende? Mas eu pareço latina, eles têm... É só pesadas que eu tô falando. Não é todo mundo, não. Mas no geral, tem um pensamento, até em função da proteção. Preciso me proteger, é um país muito traumatizado. Eles têm atitudes ou falas que pra gente são racistas, xenófobas, machistas, transfóbicas pra caralho. Pra mim era todo dia eu com o dedo na cara das pessoas, assim. Às vezes eu só respirava fundo e falava, deixa pra lá. Hoje eu não vou brigar, sabe? Hoje eu não vou me defender, não. Mas é diferente quando é europeu com europeu. Mas uma coisa que a maioria das pessoas não sabe, não imagina, é que a Europa não é uma só. A gente acha que a Europa é uma só e é uma coisa muito chique. Mas a Europa que a gente conhece, a Europa chique, onde eu morei, por exemplo, na Suíça ou na França, ou sei lá mais onde, eles veem os países de cultura eslava, os países do leste europeu, Rússia, Ucrânia, Romênia, Polônia, como uma ralé, o primo pobre, sabe? Então tem-se um preconceito muito grande também na Europa com esses outros europeus que são considerados para eles como se fosse a ralé. Agora, como tá sendo, como isso vai reverberar na Polônia, eu não sei. Porque eu acredito que quando o bicho pega, eles têm um senso de solidariedade muito grande, eu acho. Mas que não é fácil ser imigrante lá, não é. Refugiado já não sei. Mas imigrante latino ou negro, tem histórias lindas. Comigo nunca aconteceu. É verdade, mas no geral é sim um país fechado ao que é novo.
Embora haja muitos contrastes e pessoas super, super assim de esquerda, super abertas, mas ainda tá tendo um embate muito grande entre essas duas forças, entre esses dois pensamentos.